O Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemora 150 anos de criação e de instalação. Vamos entrevistar personalidades do mundo jurídico que contribuíram para a consolidação da justiça em Minas Gerais. Vamos conversar agora com o advogado Luiz Ricardo Gomes Aranha. Ele foi procurador da Fazenda Estadual e professor universitário. Olá, professor. O que significam para o senhor esses 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Significa Minas Gerais, mais uma vez, tendo um evento que é importantíssimo, porque é de Minas Gerais. Eu viajei o Brasil quase todo nas condições derivadas do trabalho que eu fazia e tenho absoluta convicção, apesar ou por causa de ser mineiro, de que o Brasil é Minas Gerais. E a gente lembra, né, professor, o senhor com tanta experiência que tem, que o tribunal era um antigo tribunal, era da apelação, que era lá em Ouro Preto, né, da relação, perdão, o senhor me corrigiu, da relação. O que mudou de lá para cá, professor? A convivência do judiciário, do Magister Dixit, da impossibilidade de você sair um pouco da pauta daquilo que você estava dizendo, perguntando ou falando, do contato com os advogados, aquele contato nobiliar com o advogado, que passou a ser um contato mais humano. Isso foi, para mim, a grande mudança nesse sentido do Tribunal de Relação, do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Relação era um tribunal ainda derivado das experiências da Justiça portuguesa. Agora, a gente estava conversando outro dia, professor, com um ex-desembargador também, que citou a questão do avanço, por exemplo, da autonomia do Poder Judiciário. O senhor concorda? Como é que o senhor vê isso? Existe uma autonomia maior? Essa autonomia devia ser, essa autonomia era maior em função até disso. É maior? É maior, era maior, e deveria ser maior ainda. Eu não tenho parabéns a tudo que o Poder Judiciário tem feito em algumas instâncias, mas é indiscutível que é até ruim que assim se aconteça, porque o Tribunal Judiciário, indiscutivelmente, que é o cadinho que traz a sociedade para longe do caos, esse tribunal que é desse jeito, tem que ser desse jeito cada vez melhor e, por via de consequência, interpretar as coisas segundo as conjecturas do momento, entendeu? E segundo as conjecturas do momento significa sair da letra fria da lei, interpretando-a todavia, buscando a norma que está dentro da lei. O senhor é membro do Conselho da Câmara de Mediação e Arbitragem, né, empresarial, né? Camargo. Exatamente, isso é mesmo. E o Poder Judiciário de Minas tem investido muito, o TJMG tem investido muito na mediação e na conciliação. O senhor acha que é um avanço? É um avanço fantástico, um avanço fantástico. A própria justiça tem sido, desde a lei do presidente Fernando Henrique, um colaborador no sentido, ao mesmo tempo que um pouco crítica, um pouco ciumada, estou perdendo a minha característica de ser o único que faz isso, mas foi sempre um colaborador muito efetivo, porque instituía sempre, especialmente dos juízes do interior, a função conciliatória, que é tentar resolver a coisa. Tão fácil resolver, tanta coisa pode ser resolvida numa única sentada e audiência. O juiz, só que eu acho que tem que ser o juiz, essas conciliações tem que ter a presença física, ainda que tivesse triplicar a quantidade de juízes, de um juiz que possa dar uma decisão que, com certa moderação, seja definitiva e as partes acabarão aceitando. Mesmo porque se não houver essa mediação de conciliação, a justiça fica entulhada de processos. Vai ficar entulhada e inviabilizada daí, porque se procura soluções do tipo alternativo. Eu participei de arbitragens que resolvemos uma briga, estou me lembrando de uma briga enorme envolvendo uma prostituta muito importante, que terminou em menos de um ano. Isso tem, a história da experiência ainda era viva há muitos anos atrás. E como é que o senhor vê, então, que diferença existe assim, entre essa Câmara da qual o senhor participa, né, e essa mediação que o tribunal promove? Eu diria que ambas, mediação e conciliação, são essas assim, as características do projeto de hoje. Ele não interfere na arbitragem tradicional porque ele tem o nome que ele está dando tempo, né? Com elas que o tribunal está preocupado. É uma instituição dentro da própria justiça, são instituições dentro da própria justiça, copiando a nova ideia de resolver o problema sem necessidade
da decisão judiciária, aquela que tramita primeiro, depois vai para o tribunal, se for federal, tribunal regional federal, se não for, depois Tribunal de Justiça, depois Supremo Tribunal Federal, isso precisa ser acabado. Né? Professor, para a gente ir encerrando, né, nosso tempo está terminando, quais são os grandes desafios do Poder Judiciário hoje? Exatamente se adaptar a esse mundo novo, globalizado, e sair desse castelo em que ainda vivemos, o juiz lá, a parte ali, o advogado aqui, e a ideia é que eu tenho que vencer. Olha uma frase que eu estou colocando outra vez, porque é a frase que margina o fundamento da arbitragem, é a seguinte: vale para a empresa, acho que também vale para a pessoa física, com quem eu advoguei muito frequentemente. É preferível perder depressa do que ganhar 20 anos depois. Professor, prazer falar com o senhor, muito boa entrevista. Fico muito grato e fico muito honrado, porque no Tribunal de Justiça tive alunos, tenho alunos, e tive professores e tenho professores. Várias esferas da vida em que se ensina e se aprende, e continua vindo. O problema do Brasil é educação. Enquanto nós não tivermos uma escola de altíssimo nível, que o Brasil pode ter, se o Brasil pode ter uma indústria de aviação, indústria aeronáutica de altíssimo nível, se pode ter a Embrapa de altíssimo nível, porque no Brasil não pode ter uma educação de altíssimo nível. Gastar dinheiro com qualquer outra coisa é perda de tempo. Muito obrigado pela entrevista, Eu te professor. agradeço.